Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa fábula que, olha, é muito mais do que aparenta. Vamos descobrir como uma história aparentemente simples pode ser, na verdade, um poderoso manual de estratégia. E a história já começa com o pé na porta. Esse subtítulo não tá aí só de enfeite, não. Ele já prepara o cenário para o conflito e, mais que isso, já entrega a regra número 1 desse universo. Aqui, falar a verdade não é só inconveniente, é um crime. O cenário onde tudo acontece é pura ironia. A gente está na floresta da transparência, mas, na real, ninguém por lá era transparente. O que reinava mesmo era um medo, quase sagrado, de ser gravado, de ter as palavras registradas para sempre. E os habitantes dessa floresta, hein? Cada um é um especialista. O lobo é o mestre dos discursos, o pavão é a estrela das reuniões. Cada um domina uma arte de comunicação muito específica. Só que todos eles compartilham um pavor em comum, por um único objeto que ameaça todo esse controle. E por que tanto medo do espelho? Bom, o poder dele era visto como uma ameaça à tal harmonia da floresta. Uma harmonia que dependia totalmente da, digamos, liberdade artística de cada um poder recontar a própria versão dos fatos como bem entendesse. E claro que um dia isso ia acontecer. O espelho apareceu. E não em qualquer lugar, mas bem no meio da reunião do Conselho da Folhagem. A simples presença dele ali já foi o suficiente para instalar o pânico geral. Imagina a cena. O espelho começa a repetir, palavra por palavra, o que tinha sido dito na semana anterior. O pavão é o primeiro a surtar. Ele grita, acusando a verdade literal de ser algo sobrenatural, uma coisa do mal. Logo depois vem o lobo, o mestre da retórica, e já solta dele. Isso é invasão de privacidade institucional. Percebe a jogada? Ele transforma a verdade inconveniente num problema de protocolo, uma tática clássica para desviar o foco do conteúdo. E não para por aí. Até a coruja, que presidia a sessão com sua memória super seletiva, acusa o espelho. Para ela, aquilo era uma traição ao grupo, uma falta de coleguismo. E o espelho, no meio desse caos todo? Com a maior calma, ele apenas afirma sua função, refletir a realidade, sem mudar nada. Uma defesa simples de convenhamos irrefutável. E aqui vem o ponto mais interessante. A resposta deles, todos juntos, revela o verdadeiro medo. Não é da mentira, mas sim da precisão. O pavor é da verdade que não pode ser mudada. Para restaurar a paz, a versão deles de paz, o Conselho cria uma lei que, na prática, torna a verdade objetiva e legal. A memória, a partir dali, precisava ser editável. E assim, com a ameaça de um registro imutável fora de cena, a floresta voltou ao seu conforto. A retórica foi polida, os registros ficaram limpinhos. E é verdade. Foi trancada a 7 chaves, arquivada como material sensível. A história é boa, certo? Mas e se tudo isso não for só uma fábula? Essa é a pergunta-chave. E se essa historinha for, na verdade, o projeto de uma poderosa estratégia de comunicação? Vamos começar a destrinchar isso agora. Essa narrativa toda é construída em cima de 5 regras bem específicas, projetadas para permitir que se diga a verdade ao poder, mas de uma forma que mantenha quem fala legalmente protegido. A primeira regra é sobre criar uma camada protetora de fantasia. Ao escrever em ficção com personagens simbólicos, se alguém se reconhece na história, bom, a interpretação é da pessoa, a carapuça serviu por conta própria. A segunda regra é o espelho moral. A fábula funciona como o espelho da história. Os símbolos refletem eventos reais e qualquer reação exagerada de quem se sente exposto acaba servindo como uma confissão indireta. E isso nos leva à terceira norma, a prova indireta. A narrativa vira uma espécie de registro público disfarçado, um arquivo que documenta comportamentos sem dar nome aos bois. É um cofre invisível de evidências. A quarta regra é a pressão psicológica. Usando ironia e exagero, a fábula cria um desconforto enorme para o culpado. Já quem é inocente apenas lê e sorri. É um método que pressiona sem atacar diretamente. Quem se defende demais se entrega. E tudo isso se conecta na quinta regra, a arma estratégica. A fábula vira uma ferramenta de duplo propósito. De um lado é arte, ficção. Do outro é um documento, uma evidência. Uma história que vira uma ferramenta para uso futuro. É como se fosse um jogo de xadrez literário. A estratégia é montada de um jeito tão preciso que qualquer tentativa de negação por parte do alvo só fortalece a história. A pessoa acaba jogando contra si mesma, dando um passo em direção ao checkmate.
E para fechar, a gente volta ao epílogo da fábula, que resume a lição final. O foco aqui é no impacto duradouro de uma verdade registrada. O problema nunca é o som do momento, mas aquilo que permanece, o eco. Exato, o som passa, o evento acaba. Mas o eco fica. O registro persiste e não pode ser facilmente alterado ou esquecido. É essa permanência que assusta. O que nos mostra um ponto fundamental. Um registro não inventa monstros. Ele só impede que aqueles que já existem fiquem trocando de máscara. O medo não é de ser mal representado, mas sim de ser representado com uma precisão perfeita e imutável. E a gente termina com uma reflexão. Pensando nas florestas modernas, nas nossas organizações, será que os piores predadores são os que rugem mais alto ou são aqueles que falam baixinho e fazem questão de proibir testemunhas? Fica aí o pensamento. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.